E aí galera, estou aqui agora em Tejuco-Papo, exatamente onde aconteceu a maior revolução envolvendo as mulheres em Pernambuco. Bom, eu vou contar para vocês hoje, direto do Tejuco-Papo, nessa aula bônus, exatamente a revolução que aconteceu em abril de 1646. Então, vem comigo e vem-se embora aprender sobre as heroínas de Tejuco-Papo. Essa cidade tão maravilhosa, histórica, a gente precisa falar um pouco sobre ela aqui hoje, aprender o que foi Tejuco-Papo, a importância que teve na insurreição pernambucana. Então, nessa aula de hoje, nessa aula bônus de hoje sobre Tejuco-Papo, eu quero que você acompanhe. Só que aí eu quero já mostrar um negócio para vocês. Está vendo aquela igreja lá? Bom, a gente precisa lembrar o seguinte: toda igreja, para ser oficializada como igreja, ela precisava ter uma cruz na frente, que a galera gosta de chamar de cruz, né? Mas bora lá, vamos colocar a palavra certa nisso aí. Porque tem muita gente que erra quando diz aí. Professor, então se aquilo lá não é uma cruz, aquilo lá é o quê? É com C também, viu, beberes? Mas é cruzeiro, meu amor. O cruzeiro significava dizer que aquela igreja que estava com o cruzeiro, obviamente, na frente dela, era original de Portugal. Uma igreja que não tivesse um cruzeiro na frente, ela não era nem de ordem carmelita, nem de ordem franciscana, certo? Porque se não fosse uma igreja com cruzeiro, era somente qualquer igreja, ou seja, era apenas uma capela, vamos dizer assim. Para ser igreja e para ser original de Portugal, tinha que ter exatamente aquele cruzeiro lá. E aí, para você ter só uma ideia de uma coisa, aquela igreja ali é uma igreja de 1600. É uma igreja que foi construída na Grande Verdade, não de 1600. Na Grande Verdade ela ficou de pé, né, obviamente, com qualidade como você está vendo hoje ali, em 1600. Mas a construção dela começa lá nos anos de 1500. Ou seja, é uma das maiores igrejas que nós temos de tempo, né, cronológico em Pernambuco e também no Brasil. Porque foi uma das primeiras igrejas a ser construída. Porque, vamos lá, eu estou aqui exatamente no território de Goiânia. E Goiânia, nada mais, nada menos do que uma das áreas que foram invadidas naquela época pelos portugueses e depois pelos holandeses. Que a gente depois vai falar mais sobre isso daí no decorrer da nossa aula aqui sobre Tejuco-Papo, beleza? Então, eu estou aqui agora, vou mostrar aqui o negócio para vocês aqui agora. Exatamente nesse local, aonde você pode ver aí uma estrutura de uma das Marias. Professor, como assim uma das Marias? Aqui na Revolução de Tejuco-Papo, em 1646, nós tivemos 4 Marias que foram importantes para essa revolução, para a insurreição pernambucana. E aqui é uma das Marias, uma das representações, claro, das Marias. Mas a gente vai aprender mais sobre isso no decorrer da nossa aula, beleza? Bora comigo, tem muita coisa para a gente falar mais sobre Tejuco-Papo. E aqui agora estou de frente à Associação das Heroínas de Tejuco-Papo, exatamente nessa cidade onde aconteceu uma das maiores revoluções que nós já conhecemos na nossa história. Acontece no ano de 1646, no dia 26 de abril. Pois é. O que é que aconteceu, professor? Naquela época nós tivemos aqui a insurreição pernambucana, né, que aconteceu exatamente em 1645 e terminou em 1654, que foi a expulsão dos holandeses que nós tivemos aqui em Pernambuco, quando eles chegaram e dominaram nossas terras, como a gente já viu em algumas aulas, em 1630. Pois bem, quando aconteceu em 1645 a batalha lá em Casa Forte, os holandeses começaram a se desestruturar tanto militarmente como também na questão econômica. E aí afetou exatamente a parte de quê? Da alimentação deles. Bom, eles descobriram que aqui em Tejuco-Papo tinha uma grande produção de mandioca, que é exatamente de farinha, e também que tinha exatamente a plantação de cana-de-açúcar, que era daqui também, que saía, né, e era distribuído para outros e outros locais. Bom, quando eles descobriram que as terras em Tejuco-Papo tinham produção de mandioca em grande escala e as terras estavam desprotegidas porque Felipe Camarão tinha subido junto com os juros brasileiros para a Bahia, para uma reunião de conjuração que eles tinham que fazer lá. Quando eles foram para lá, eles perceberam que aqui estava totalmente desguarnecido. O que foi que eles disseram? Vamos lá, vamos pegar aquelas mulheres que estão lá. A princípio eles queriam violentar sexualmente elas e tomar toda a produção de farinha, de mandioca que eles tinham aqui. Pois bem, quando eles chegaram, uns vieram por terra, vieram por cima, e outros vieram pelo mar. Quando eles chegaram aqui, que cercaram esse território, eles perceberam que as mulheres que eles achavam que ia ser tão simples, não ia ser assim tão fácil. O que eles fizeram? Olharam e disseram o seguinte:
vamos invadir o território e vamos automaticamente tomar toda a plantação dela. Mas não foi bem assim não, viu? Quando eles chegaram, encontraram as mulheres aguerridas, uma mulher que era uma das mulheres líderes da revolução aqui, que foi exatamente a Maria Camarão, que era a esposa de Felipe Camarão, né? Felipe Camarão, recebeu eles com todo o amor possível. Sabe qual foi o amor? Se juntou Maria Camarão, Maria Clara, Maria Quitéria e Maria Joaquina. Essas 4 Marias foram de encontro a esses caras e sabe o que foi que eles fizeram? Mataram alguns. Agora você diz assim, professor, quais foram as armas que eles usaram? Porque os holandeses vieram com armas poderosíssimas, claro. Quais foram as armas que essas mulheres usaram? Deixa eu te contar quais foram as armas que essas mulheres usaram. Usaram nada mais nada menos do que água quente, pimenta, facão e estrovenga. Porque eles trabalhavam na roça, elas trabalhavam na plantação. Como elas trabalhavam plantando, então é isso que eles tinham. Quando elas chegaram, montaram a trincheira, montaram um lugar onde elas achavam que poderiam atingi-los de surpresa, e foi assim que aconteceu. Então, no dia 26 de abril de 1646, aconteceu aqui a Revolução de Tejuco-Papo, das heroínas de Tejuco-Papo, que aí matou alguns holandeses, outros voltaram novamente para a parte lá, né, onde eles estavam alojados lá, para o lado de Casa Forte, centro do Recife, né, aquela região lá que eles ficavam, e as mulheres, mais uma vez, venceram. A Holanda, né, os Países Baixos, né, olharam e disseram, rapaz, nem de mulheres vocês estão ganhando, ou seja, colocaram mais ainda pilha para poder os holandeses, enfim, perderem a sua hegemonia aqui. Então, gente, aqui é um lugar histórico, é um lugar muito bonito, você precisa vir aqui para conhecer essa beldade que é exatamente as heroínas de Tejuco-Papo, beleza? Aqui, ó, tem mostrando algumas das mulheres, né, das heroínas de Tejuco-Papo, né, que estão aqui, as Marias, né, as Marias da época de Tejuco-Papo, e essa é um pouco da história para vocês. É muito bom estar no lugar onde aconteceu essa revolução para contar para vocês que é a terceira etapa da insurreição pernambucana, que, como eu já falei, começou em 45 e terminou em 54. 1645 a 1654. Beleza? Tamo juntos. Um abração aqui direto de Tejuco-Papo para vocês. Tô aqui em Tejuco-Papo com as heroínas de Tejuco-Papo. É exatamente hoje, no dia 26 de abril, que é um espetáculo maravilhoso que acontece aqui. Né, mulheres? É isso aí. Então venham-se embora assistir o espetáculo, que é muito bonito, contando sobre a história dessas heroínas que lutaram em 1646 aqui, viu? Com certeza. Então, vamos embora. É ou não é? É verdade. Vamos embora. Verdade. Venha-se embora pra cá, curtir. Começa de que horas? Normalmente? Começa de 1h. De 1h da tarde. 1h da tarde. Já tá começando. Já começa o espetáculo, né? Então, você vai vir aqui para Tejuco-Papo, fica aqui depois, assim, depois da fábrica da Jeep, né? Se você vier por trás ali, dá para entrar por cá e você vai aproveitar para ver uma história linda que aconteceu no dia 26 de abril de 1646, que as mulheres porreta botou os holandeses para correr daqui, viu? Um abraço,